Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Estamos aqui no Oração Ação, o nosso momento espiritual do dia. Cada um tem o seu, esse é o nosso. Cada um tem as suas práticas e precisa ter suas práticas. Nós precisamos ter um arsenal de práticas de harmonização. Quanto mais plural e mais forte for o seu arsenal de práticas de harmonização, melhor você vai estar. Essa é metade da receita do bem, metade da receita da luz. E a outra metade qual é? Jesus disse assim: vigiai e orai. A própria psicologia referenda isso ao dizer que é fundamental para o nosso amadurecimento nós termos a capacidade de nos observarmos. Não basta você ser o ator da cena da sua vida, você precisa também ser o diretor ao mesmo tempo, ator e diretor, que atua e se observa, atua e se observa. E o diretor eventualmente manda parar e reiniciar. É o que em psicologia se chama ego e superego. Você atua e se observa. E quando percebe que as coisas não estão bem, busca reiniciar, mas com práticas de limpeza, de mudança de atitude. Limpeza e mudança de atitude é uma outra forma de falar de oração. Sim, oração não é apenas o conjunto de palavras rituais que se faz para se obter alguma coisa. Não. Oração são todas as práticas que uma pessoa desenvolveu para melhorar a sua vibração, para melhorar a sua sintonia. Então nós nos observamos, percebemos que estamos com a sintonia baixa e a partir daí desenvolvemos uma prática para elevar essa sintonia. Porque temos a tendência do quanto pior, pior. Quando você acorda mal, quando você tem uma vivência desarmônica, a sua sintonia baixa, e a sua sintonia baixando você atrai outras vivências desarmônicas que vão gerar mais sintonia baixa e mais vivências desarmônicas. Onde para isso? Como para isso? Com a oração, com a autopercepção e a oração, com a vigilância e a oração. Quem acorda mal depois de uma noite de tormentos, de sonhos ruins, tende a se relacionar já na mesa do café da manhã com a família com mau humor, sem alegria. E essa atitude gera também mau humor para consigo, de forma que ele vai para a rua duplamente mal-humorado. E quem vai para a rua, quem vai para o trânsito duplamente mal-humorado tende a ter experiências também negativas, e assim nós vamos de mal a pior. Às vezes chegando no final do dia estando destruído e nem sabendo por que estamos assim. Como parar essa tendência ladeira abaixo de quanto pior, pior? Só nos percebendo. Então, lá atrás, tendo a má noite de sono, percebemos que estamos perturbados pela má noite de sono
E fazemos uma oração para sair da perturbação, para buscar uma boa harmonia. E tendo sucesso nessa oração, já passamos a tratar bem as pessoas de casa, somos bem acolhidos pelos familiares, vamos bem para o trânsito e entramos num quanto melhor, melhor. Olha só a importância da vigilância e da oração. A vigilância não como com a perspectiva de punir, mas apenas de autoobservação. E a oração não como mero conjunto ritual de palavras, mas como todas as práticas que elevam a nossa vibração, incluindo cantar, ver um vídeo inspirador, uma imagem que nos eleve, abraçar uma árvore, ficar de pé no chão. Natureza, arte, boa arte, bom contato com a natureza e até uma oração tradicional, desde que mobilize os seus melhores sentimentos, tudo isso melhora a sua sintonia e será oração. Sem essa melhoria de sentimentos, sem essa mudança de atitudes, não será oração. Vigiar e orar. Grande, fundamental patrimônio da nossa alma. Para amanhã, para hoje. Se você tiver uma má noite de sono, ore, perceba, peça ajuda. Se você tiver um mau momento durante o seu dia, durante a sua noite, peça oração, peça ajuda em oração, que a ajuda virá. Desde que seja uma oração que abra a sua alma. Tenha um conjunto de músicas, de imagens, de mensagens inspiradoras no seu celular, à sua volta, livros que mobilizem o melhor em você antes de dormir, ao início do dia. Há livros de frases curtas que podem mexer com o nosso dia. Minutos de Sabedoria é exemplar nesse sentido. Carlos Rubens Pastorino. Se você puder, adquira. É um livro pequenininho, cabe na bolsa, cabe no bolso, cabe em qualquer lugar e cabe em qualquer momento. Muito bom, hoje vamos continuar o estudo dessa grande fronteira, desse grande limite da mente e da alma, chamado morte. Tão importante que precisamos estudar por muito tempo sob diversos ângulos, o científico, filosófico, religioso, porque eles se complementam de uma maneira fantástica. Estude dentro de si mesmo, estude qual a sua atitude nos ritos, nos momentos de morte, com relação aos mortos que já aconteceram, com relação ao medo que os seus entes queridos morram, o medo que você mesmo morra. Estude isso. Na ciência, na filosofia, na religião, mas dentro de você e à sua volta. Só assim a gente pode se libertar. Vamos então dar a nossa contribuição, continuando a estudar esse fenômeno do ponto de vista espiritual, com esse fabuloso O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, com suas 1019 perguntas. Estamos indo gradativamente, hoje iremos da 326 a 329. Estudaremos os ritos do velório, os ritos do enterro, as reuniões de herança. Tudo isso passamos, de alguma forma, todos nós,
seja participando das reuniões de herança, dos velórios, dos enterros dos outros, seja participando dos nossos mesmos, o que praticamente certo que irá acontecer. Vamos lá? Questão número 326. O espírito, quando retorna ao mundo espiritual, fica sensibilizado com as homenagens que prestam aos seus despojos mortais? O que você acha? As homenagens, os velórios, isso mexe com a gente? E mexe com o espírito cujo corpo faleceu? A resposta vem assim: o espírito que já atingiu um certo grau de perfeição, não precisa ser perfeito, algum grau de perfeição que ele tenha atingido, não possui mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Não é interessante? A futilidade desses ritos, dessas convenções, dessas práticas. Entretanto, existem espíritos que nos momentos que seguem ao seu desencarne sentem um grande prazer pelas homenagens que recebem, ou ficam tristes com a falta de atenção que dão ao seu corpo físico. Isso ocorre porque eles conservam ainda vários preconceitos do período em que estiveram na Terra. Pessoas apegadas aos hábitos, à vaidade. Depois que morrem, claro, vão continuar com essa atitude perante a vida. Questão número 327. O espírito assiste ao enterro do seu corpo físico? Muitas pessoas gostariam de saber disso, não é? Frequentemente assiste, dizem os espíritos a Kardec. Entretanto, algumas vezes sua perturbação é tão grande que ele não entende o que está acontecendo. Vem como se fosse o velório de uma outra pessoa. Porque o espírito sem informação e perturbado pelo próprio fenômeno da morte, ele olha para si mesmo, olha para sua mão e vê a sua mão, vê a sua perna, chega à conclusão de que está vivo. Porque na sua desinformação imagina que se tivesse morto, não teria um corpo. Ignora a existência do corpo espiritual. E assim vai aos lugares, continua fazendo as coisas, tenta conversar com as pessoas, como os filmes tanto apontam, como a literatura tanto ensina. Não é? Questão número 327A. O espírito fica lisonjeado com o número de assistentes que comparecem ao seu enterro? Porque aqui na Terra isso é muito comum. Colocamos num grande status as figuras em cujo enterro tinham muitos carros no cortejo, muitas pessoas no velório, no enterro. Isso, para nós aqui, é sinal de prestígio, de importância. Não é assim? Vamos ver o que os espíritos falam. O espírito fica lisonjeado, dá importância ao número de assistentes que comparecem ao seu enterro? A resposta é mais ou menos. E isso dependerá do sentimento com que essas pessoas comparecem ao enterro. Então, com alegria superficial, ele pode, caso seja um espírito ainda embebido da vaidade humana, ele pode dar uma importância, sentir uma alegria superficial, mas a alegria verdadeira
O sentir-se bem de verdade, em profundidade, depende da atitude com que essas pessoas, do sentimento com que essas pessoas comparecem ao enterro. Formam ali, caso sejam pessoas sinceramente devotadas ao morto, que estejam homenageando com gratidão, com compaixão pelos que estão em maior sofrimento, uns ajudando os outros, todos sendo gratos pela vivência que tiveram com o falecido. Esse ambiente é maravilhoso. Maravilhoso para todos, para os espíritos, para os encarnados e para o que faleceu também. Mas isso é muito raro acontecer. Infelizmente, é comum que haja disputas nos velórios, pelas roupas, pela aparência, por quem chora mais, por quem chora menos, pelos estranhos que estão lá, as pessoas julgando a atitude uma das outras. Se esse for o princípio, e pior, se as pessoas forem lá por convenção, mas na verdade desconsiderarem a figura dos mortos, desconsiderarem-se umas às outras, ficarem já imaginando quanto vão ganhar com a herança, claro que esse clima não será bom para ninguém, não é? Questão número 328. O espírito recém-desencarnado assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Vejam só essa resposta. O espírito recém-desencarnado assiste à reunião de seus herdeiros pela herança? Quase sempre. Deus permite que isso aconteça, para que o espírito se instrua ao conhecer o valor daquele que os lisonjeavam, que os elogiavam antes. Nessas reuniões, todos os sentimentos dos herdeiros se tornam claros, como realmente são. Aqueles interesseiros se mostrarão como são. Aqueles desapegados, claro, também se mostrarão. A decepção que o espírito sente, continuam os espíritos na resposta, a decepção que o espírito sente ao ver a cobiça dos que dividem seus bens o esclarece quanto à verdadeira consideração que os parentes tinham por ele. Entretanto, também chegará a vez daqueles que hoje estão lhe causando essa decepção. Todos morrerão, todos viverão a hora da verdade. E às vezes, para viverem essa hora da verdade com o aprendizado que é apontado aqui pelos espíritos, que isso é permitido para que ele se instrua ao conhecer o valor daqueles que o elogiavam, às vezes os seus instrutores, seu anjo da guarda, os espíritos que assistem ao desencarnado, atuam sobre ele para que ele possa ouvir o pensamento das pessoas. E ali ele tem um banho de verdade. E esse banho de verdade serve ao espírito vaidoso que esteja embriagado com os elogios e com as homenagens se colocar no seu devido lugar. Descobrir a falsidade, as reais intenções, os reais sentimentos daqueles que o rodeiam, na família, entre os amigos, no trabalho e particularmente nesse caso entre os herdeiros. Última questão de hoje, 329. O respeito instintivo que o homem sempre consagrou aos mortos em todos os tempos e entre todos os povos, provém da intuição de que existe uma vida futura? Vejam, meus amigos, que o medo, mais claramente colocado com essa palavra, o medo da morte, tem como grande fator, um dos grandes fatores, o instinto de conservação que nós herdamos dos
do nosso estágio animal. Mas aqui ele fala do respeito que se tem entre todas as culturas, todos os povos para com os mortos. Se provém da intuição de que existe uma vida futura. Sim, temos um respeito aos mortos. Sim, parte do nosso medo da morte vem dessa certeza de que a morte é a hora da verdade, da certeza de que a morte vem para todos. E aqueles que sabem ter contas a resgatar pela desarmonia dos seus atos, têm multiplicado o seu medo da morte instintivo. E aí, esse medo toma conta dos indivíduos e das coletividades. Há espíritos, inclusive, que têm perturbações espirituais mais claras. A maioria, todos nós, de alguma forma, temos perturbações espirituais. E quem vai dormir e já tem contato com os vingadores, com os cobradores, com as individualidades que o influenciam com ódio, com raiva, claro, conscientemente ou inconscientemente, tem mais medo de morrer. Porque quem ele vai encontrar após a morte, se não esses mesmos cobradores, vingadores, odiosos? Por isso Jesus falou: reconcilia-te já, enquanto estás a caminho, com teus adversários. E como nos reconciliar com aqueles com os quais prejudicamos? Se eles estão vivos ou mortos, peça perdão. Aos vivos, claramente indo até eles e reconhecendo o seu erro e se dispondo à reparação pelos seus erros. Aos mortos, faça uma oração e peça esse perdão reiteradamente, através da sua oração, através da sua verbalização e através da ajuda que lhe for possível fazer. Ajude os seus filhos, ajude sua esposa ou seu marido que ficou, ajude os seus dependentes. Sirva. Ajude pessoas que estão nessa mesma condição. Por exemplo, se você participou de um aborto, ajude crianças em homenagem àquele que faleceu. Se você teve a triste experiência de não se reconciliar, não se desculpar com uma avó, com uma tia, com uma mãe, com um pai que já faleceram, ajude idosos, asilos, também em homenagem aos falecidos. É a oração mais forte, porque essa ação fomenta a gratidão, fomenta boas energias, e essa boa energia você remete como um jato de luz, de coração para coração. Isso é muito importante. Muito bem, a oração daqui hoje, a reflexão, o estudo daqui hoje, falou para nós a importância da humildade para esse reinício, porque a morte é um reinício, é um renascimento. Não existe fim, não existe morte como fim, existe um eterno renascimento. E é a esse renascimento que nós somos convidados. A morte, todo renascimento, com a morte, e todo renascimento exige humildade. Aquele que estiver em arrogância, em apego, terá muita dificuldade em renascer espiritualmente. Aquele que se abrir à humildade, à simplificação, ao desapego, esse se abre a uma verdadeira transformação, que é o significado profundo da morte. Precisamos morrer já. Morra hoje, morra amanhã, morra a cada momento para esse homem velho que a gente vem carregando há tanto tempo. Precisamos morrer para ele. Ouvindo
João Batista que disse: é preciso que eu diminua e que ele cresça, em referência a Jesus. E nós falamos a mesma coisa, é preciso que o homem velho diminua para que o homem novo renasça. Por isso, não nos iludamos com os elogios das pessoas, com os interesses das pessoas à nossa volta. Não vem daí o nosso valor. Nosso valor vem da consciência, vem das atitudes, dos atos concretos e positivos que nós desenvolvemos a cada momento de nossas vidas. A nossa autoestima, hoje a autoestima está relacionada com pintura de cabelo, compra de roupas, com receber elogios, mas é claro que quem viver dessa forma vai ter uma autoestima frágil. Enquanto que aquele que cultivar a autoestima a partir da paz na consciência, da alegria de ser útil a cada dia, a cada momento de cada dia, esse cultivará uma casa sobre a pedra, sobre a rocha, uma casa sólida, e não uma casa sobre a areia, como é essa autoestima da aparência e da vaidade. Tomemos isso para renascer a cada dia. É possível, é necessário, é urgente para todos nós. Renasça para a verdade, renasça para a consciência, renasça para fazer o bem, renasça para ser útil. Muito bom estarmos juntos, muito boa noite, Andréia Magalhães, Rita de Cássia, Maria Aparecida Nicolas, Maria José Sobral, Adelaide Dias, Mari Pereira, Enir Cajazeira diz: pede ajuda ao anjo de guarda quando se sente mal e depressiva, e sempre funciona, graças a Deus. Veja só, que depoimento fantástico, não é? André Salvadori, muito boa noite. Enir Cajazeira, já falei. Rosa Nepomuceno. Estejamos todos abertos a essa prática, alertas para o vigiar e orar, mas façamos isso, busquemos sempre, nos observemos sempre, vigiemos sempre o nosso ego, a nossa vaidade, para podermos encarar todas as relações, todos os fatos, todas as situações, em busca dessa humildade. O copo cheio não pode receber mais uma gota sem transbordar. Apenas o copo vazio dessas falsas importâncias do mundo pode adquirir, receber, crescer e se transformar. Muita paz e bem para todos vocês. Um prazer fazermos esse estudo juntos. E amanhã às 18 horas estaremos aqui novamente. Opa, espera um pouquinho, hoje é sábado. Amanhã às 17h30, curso Encontros Essenciais com o Cristo. Você é nosso convidado. Estamos examinando o mandamento maior, o sentido da vida, o para que viver, a razão de termos sido criados e colocados diante de todas as situações. Venha conosco, será um prazer. Paz e luz para todos nós. Até amanhã.